Nessa segunda parte do módulo 2, eu vou explicar um pouco sobre a termodinâmica das reações de halogenação. Toda vez que nós queremos saber se uma reação é favorecida ou não, nós temos que calcular a variação de energia livre de Gibbs, que é composta pelo termo entálpico e pelo termo entrópico. No caso da reação de halogenação, nós vemos que nos reagentes existem duas moléculas que reagem e formam dois produtos, duas moléculas. Então, no caso dessa reação, o termo entrópico ele vai ser tão pequeno que ele pode ser desprezado, o que significa que podemos usar apenas o valor da variação de entalpia, que vai ser muito próximo do valor de variação de energia livre de Gibbs. Isso significa que uma reação exotérmica vai ser favorecida e a reação endotérmica não é favorecida. Quando a gente pensa em termos de entalpia, ou seja, calor de reação, nós devemos lembrar que ela é principalmente influenciada pelas forças das ligações. Então, toda vez que nós falamos de reação orgânica, nós temos que lembrar que ligações rompidas vão absorver energia e ligações formadas vão liberar energia. Quando nós comparamos a reação de halogenação do metano com outros halogênios, além do cloro, nós temos que pensar nessas energias de ligação, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Então, comparando agora somente os reagentes, nós vemos que em todas essas reações, a ligação mais forte a ser rompida é a ligação entre o carbono e o hidrogênio, e a ligação entre os dois halogênios, ela vai variar bastante de energia. A princípio, vejam, ela aumenta do flúor para o cloro, e depois do cloro para o bromo e para o iodo, essa força de ligação vai diminuindo. Podemos entender isso quando nós observamos uma molécula de halogênio. Veja que existem dois fatores que são importantes para a força da ligação. Um deles são os pares de elétrons não ligantes, que podem se repelir. E outro fator é o comprimento da ligação. No caso do flúor, nós vemos que, primeiro, a ligação é curta, o que faz com que esses elétrons fiquem próximos. Isso aumenta a repulsão entre os elétrons. Por isso que essa ligação vai ser mais fraca do que a do cloro. O cloro já tem uma ligação com comprimento um pouco maior, o que diminui essa repulsão entre os elétrons não ligantes. Mas é uma distância que ainda mantém uma força razoável da ligação. Então, por isso que houve um aumento. Quando nós comparamos o cloro com os outros halogênios, que são maiores que ele, vemos que a ligação vai se tornando cada vez mais longa e mais fraca. Então, por isso que nós temos uma diminuição de energias de ligações. Olhando agora os produtos, nós temos que ver que em cada produto existe uma ligação com um halogênio, ou carbono halogênio ou hidrogênio halogênio. Então, como nem carbono nem hidrogênio possui elétrons não ligantes, o fator que vai preponderar aqui é o comprimento da ligação, ou seja, o tamanho do halogênio. Nós vemos que, tanto na ligação carbono-halogênio quanto hidrogênio-halogênio, existe uma diminuição na força da ligação conforme aumentamos o tamanho do halogênio. Isso fica muito fácil de ver nessa figura. Nós temos carbono flúor, carbono cloro, carbono bromo e carbono iodo. Em cada uma dessas ligações, nós vemos que o comprimento está aumentando
de acordo com o aumento do tamanho do halogênio. E com o aumento do comprimento da ligação, ocorre uma diminuição na força dessa ligação. Então, voltando aqui, nós vemos que isso está acontecendo tanto com a ligação carbono-halogênio como hidrogênio-halogênio. Para a gente saber se uma reação vai ocorrer ou não, nós precisamos calcular a variação de entalpia da reação. E para fazer esse cálculo, nós devemos somar as energias de dissociação das ligações rompidas e subtrair da energia de dissociação das ligações formadas, ou seja, dos produtos. Olhando então, comparando cada reação com cada halogênio diferente, vemos que na primeira reação, que está sendo feita com o flúor, essa reação libera 431 kJ por mol. Isso significa que é uma reação muito exotérmica. Essa reação chega a ser muito perigosa porque ela é explosiva. Com a reação com cloro, já é liberada uma quantidade menor, no caso 104 kJ por mol. Vejam que é bem menor do que com flúor, mas ela ainda é exotérmica. Com o bromo, a reação ainda é exotérmica, mas libera uma quantidade bem menor de energia. E com o iodo, não há liberação de energia, ao contrário, a reação é endotérmica. Comparando os 4 halogênios, o que nós vemos? Que as reações viáveis vão ser reações que vão envolver o cloro ou o bromo como reagentes. Não utilizamos o flúor por ser muito exotérmica, nem o iodo por ser endotérmica. Comparando agora essa reação da halogenação do etano com o bromo e com o cloro, nós vemos que na etapa de propagação, a ligação rompida é a ligação entre o carbono e o hidrogênio e é formada a ligação entre o hidrogênio e o halogênio. Nós vemos que a ligação hidrogênio-cloro vai ser bem mais forte do que a ligação entre o hidrogênio e o bromo. Por isso que essa etapa é exotérmica para o cloro, mas é endotérmica para o bromo. Na segunda parte da etapa de propagação, nós vamos ter o rompimento da ligação entre os halogênios e a formação da ligação entre o carbono e o halogênio. Nós vemos que existe uma variação tanto entre os dois halogênios para o rompimento da ligação quanto para a formação da ligação carbono-halogênio, mas nos dois casos vai ser uma etapa exotérmica tanto para um quanto para outro. Fazendo agora a soma e vendo quanto que deu de reação líquida, nós vemos que nos dois casos a etapa de propagação ela é exotérmica. Porém, para o bromo, a primeira parte é endotérmica e a segunda que é exotérmica. E para o cloro, as duas partes são exotérmicas e ocorre uma liberação de energia muito maior do que com o bromo. Se nós compararmos os diagramas de energia, fica bem mais fácil da gente visualizar o que está ocorrendo. Na cloração, nós vemos as duas etapas são exotérmicas. A etapa que requer mais energia de ativação é a primeira etapa, comparado com a segunda, que vai ser bem menor. Porém, ainda é bem pouca, é bem pequena a energia de ativação para a cloração, quando a gente compara com a bromação. Veja que na bromação, a primeira etapa exige uma energia de ativação muito alta e para a segunda etapa já vai ser uma energia bem pequena. Apesar da primeira etapa ser endotérmica, a segunda será exotérmica. Então, por isso que a bromação vai ocorrer.